Olá, bem-vindos de volta aí a mais um Papo de Município. Estamos aqui novamente mais uma semana para discutirmos aí as pautas municipalistas, né? Agradecendo primeiro a você que nos acompanha aí toda semana lá no site da GTM Web, no YouTube, no Facebook também. Bastante gente comentando, participando, compartilhando aí com seus colegas, que é importante compartilhar informação, conhecimento. E hoje o nosso papo é sobre o Pacto Federativo, né? Assunto que sempre quando a gente tem essas mobilizações de prefeitos, de vereadores, de gestores públicos, ele vem à tona porque é uma pauta muito importante para os municípios, né? E para falar sobre o Pacto Federativo, é claro que eu estou hoje com o Eudicípio aqui. Como vai, Eudicípio? Tudo bem? Assim vai ficar já. Estamos aí de novo, né? Para falar sobre o Pacto. Não, eu digo é claro porque não é mais surpresa para ninguém, né? Não é mais novidade a presença do Eudes aqui conosco. Aqui a gente sempre fala de município, então sempre fala de município, conversar, né, hoje sobre o Pacto Federativo. Que já tá velhinho já o Pacto Federativo. A discussão está, né, grande. A discussão já está rolando há bastante tempo. Tivemos aí a Marcha dos Vereadores, né, que foi um dos temas centrais aí da Marcha dos Vereadores, foi discutido lá em Brasília o Pacto Federativo. E agora, nesse mês de maio, temos também a Marcha dos Prefeitos a Brasília, que também é uma das pautas aí que os prefeitos provavelmente vão levar a Brasília aí o Pacto Federativo. Ser da discussão. Sempre rememorado ao longo dos anos, né, ao longo dos eventos, ao longo das discussões, o pacto aí, a chamada mãe das reformas, né, que precisaria ser redescoberta, refeita, rediscutida dentro dessa visão de pacto, né, de união aí dos entes da federação, numa nova rediscussão do Pacto Federativo, distribuição das responsabilidades e também das receitas, dos recursos da arrecadação para fazer enfrentamento a essas novas obrigações, dessas novas responsabilidades que são cada vez maiores para os nossos municípios, né? Que ao longo dos anos, absurdamente, os municípios acabaram, diria, se apropriando, mesmo sem querer, mas se apropriando dessas obrigações, assumindo esses compromissos com a sua sociedade e com os outros entes da federação, mas sem receber o suporte financeiro adequado para isso, né? Sem receber a contrapartida desse compromisso federativo de assumir funções sociais, compromisso com a sua comunidade, sem ter os recursos adequados. Então há que se rediscutir novamente essa questão. Não é um assunto novo para quem acompanha a situação dos municípios, acompanha os debates, acompanha as observações de quem milita no municipalismo, milita na questão dos nossos municípios, nas dificuldades dos nossos municípios. Não é pauta estranha a discussão do pacto, porque ela vem ao longo do tempo sendo debatido, sendo discutido, mas falta efetivamente vontade política, né, e vontade construtiva da sociedade em atender isso. Vontade também de abrir mão, muitas vezes, de uma parcela do seu poder financeiro, porque uma das características do Estado e da União terem poder relevante sobre os municípios é exatamente o poder financeiro, que não garante a autonomia dos nossos municípios como deveria ser, né? Então não adiantou os municípios em 88 serem levados à categoria de ente da federação, constituídos, Carlos, mas efetivamente não ter essa receita, uma vez que lá em 88 nós tínhamos um nível de compromisso e hoje nós temos um nível muito maior de compromisso, de responsabilidade, de obrigações junto à nossa sociedade, junto às nossas comunidades, e que efetivamente fez com que a gente os nossos municípios passassem a ter dificuldade de cumprir com essas metas, de cumprir com esses planos, né? E vamos esperar o que os ventos que sopram aí desses constitucionalistas que estão surgindo aí, né, possam ter, porque eu ainda trarei aqui uma parte de um texto desse constitucionalista que deve virar presidente da República aí nos próximos dias, em que fala exatamente da questão da autonomia do ente da federação, da constituição dele, que ele só será autônomo, só será independente, só terá efetivamente sua liberdade garantida, né, dentro dos limites da Constituição, dentro da responsabilidade da República, né? Ele só será um ente autônomo o dia que ele tiver autonomia financeira. E isso é que nós esperamos desses ventos que sopram, que esses ventos possam trazer também essa discussão, não só para discutir,
não só para debater, como nós estamos debatendo aqui no Papo de Município, discutindo com os nossos ouvintes, com aqueles que nos acompanham nos nossos vídeos aqui no Papo de Município, mas que efetivamente isso se reflita em realidade de ação, de solução para o dia a dia das nossas cidades, dos nossos municípios, pelo Congresso Nacional e com suporte, com apoio dessa presidência que vem aí, né, dos governadores também. Há que abrir mão. Se o Estado e a União tiveram sobre nós, por longos anos, uma supremacia de poderio, isso não foi pela habilidade política, simplesmente. Isso não foi pela preservação da sua presença na Constituição ou dos passos que lhe responde a Constituição ou as legislações desse país. Não. Não, nós somos todos independentes se nós for olhar a Constituição. Todos autônomos, todos com uma missão a cumprir individualmente ou no conjunto. Tá? Agora, se nós temos alguma situação aí de dependência desses entes, ela vem exatamente do suporte financeiro. Então, hoje, o poder no Brasil político está essencialmente associado ao tamanho do poder financeiro do ente que tu governa. Então, se o teu ente federado é um ente rico e poderoso, tu impõe esse poderio sobre os demais. Tá? Então, lamentavelmente, talvez agora, nesse cenário de enfraquecimento da União, de enfraquecimento de boa parte dos estados, que não conseguem mais impor essa independência, essa dependência e essa falta de autonomia dos nossos municípios a partir do poderio econômico desses entes, impondo as suas ideias, seu conjunto, pelo próprio enfraquecimento financeiro desses entes, talvez seja a hora mais certa e mais adequada para que a gente restabeleça a discussão da República a partir dos municípios, fortalecendo os municípios, fortalecendo a base, fortalecendo a parte sólida das nossas construções, né, a base das nossas da construção da nossa República, para que efetivamente o país possa ter uma nova reconstrução política também, que esse é o pai das reformas. Se uma é o Pacto Federativo, a outra urgente aí é a reforma política, né? Mas isso é um outro assunto aí. Mas que a partir daí, Carlos, a gente possa efetivamente ter uma construção mais adequada aí da nossa República, do pacto, das responsabilidades, dos compromissos de cada um, da parcela que cada um vai colocar também de recurso financeiro, né? E assumir efetivamente. Nosso último papo de município foi sobre a Lei Candir, né? Sobre os aspectos relacionados à compensação, que efetivamente nós discutimos aqui, debatemos, e vocês que nos acompanham viram, efetivamente a União não compensa os estados adequadamente e nem os municípios exportadores, né? Então, esse caos que se tornou a partir dessa superação, dessa supremacia do poder federal sobre os estados e ambos sobre os municípios, tornou o que tornou a nossa República, e é preciso mais do que nunca rediscutir o Pacto Federativo. Só para a gente lembrar, então, o Pacto Federativo ele se estabelece lá por meio da PEC 172, lá de 2012, né? Fazem 4 anos já que está em discussão, do então deputado Mendonça Filho, né, do Democratas, lá de Pernambuco. Ela altera o artigo 160 da Constituição. Ela está aguardando a apreciação do Senado, né? Então está parada lá no Senado Federal, essa PEC 172 de 2012, e que estabelece aí o chamado Pacto Federativo, né? E a gente pode ter alguma perspectiva, alguma esperança, alguma coisa que a gente pode esperar da PEC 172 para ser votada de repente nos próximos meses? Toda mudança gera resistência. Sem dúvida. Né? Isso é sabido, nada como um servidor público para saber disso. Qualquer mudança que você fizer aí vai gerar resistência na sua estrutura, mas também é sabido que toda mudança gera esperança. Então, as esperanças estão se renovando aí de que, efetivamente, esse mandato que deve vir aí presidencial é um mandato tampão, e para ficar, vamos dizer assim, qual é a expectativa dele de futuro? Nenhuma. Ele não tem voto, não tem nada. Então, que ele faça um trabalho que fique como estadista para a história, que faça algo, essa esperança positiva, o olhar positivo, o cenário de quem, vamos dizer, se desarma para o processo e tenta olhar isso da forma mais positiva possível, que construa da melhor forma, que seja, inclusive, um ator para construir isso de baixo para cima dos nossos pilares, né?
começando pelos municípios, reorganizando, fortalecendo estruturalmente, financeiramente os nossos municípios, para que eles sejam autônomos e que possam desempenhar o trabalho próximo das suas comunidades, próximo do seu dia a dia, próximo das necessidades dos munícipes, da sociedade ali em geral. A esperança, toda mudança também oportuniza isso, esperança. Né? É verdade, esperança a gente tem que ter, a gente não pode, tem que ser a última a morrer sempre, né? Tem que ser a última a morrer porque os municípios sabem trabalhar muito com esperança, porque tem que ter esperança. Hoje em dia, para trabalhar e ser gestor aí do município, a gente sabe que tem que ter. Muito bem, então o Pacto Federativo aí aguarda a apreciação do Senado. A gente sabe que a gente vive um momento político e econômico que não favorece a votação dessas pautas, mas, por outro lado, a gente sabe que os municípios também estão tendo que assumir cada vez mais coisas, e os outros entes estão vendo isso. Os municípios têm que assumir tem que ter cada vez mais braços para fechar os buracos que Estado e União acabam deixando. Então, isso já é notório, que os municípios estão tendo que abraçar muita coisa, e esse pode ser um dos caminhos, né, Eudes? Deve ser. A sociedade refletir, o governo central e estadual refletir que os municípios estão fazendo mais do que a sua obrigação, muito além daquilo que está na Constituição. Da sua né? responsabilidade na Constituição. E isso é importante a sociedade compreender isso para cobrar do seu deputado, cobrar do seu senador, para que ele volte para Brasília e perceba, poxa, estão me cobrando isso, que se encaixa aqui, e não carguinho, emprego, emenda, essas coisas são fundamentais, são construtivas, né? Eu acho que é um passo importante aí nas rediscussões também, que a sociedade se inclua nisso e perceba que é muito melhor ter dinheiro no seu município, é muito melhor ter os recursos aqui, você influencia muito mais do que você mandar para a mão do Estado, mandar para a mão da União, né? Isso independe até de onde é arrecadado, o importante é que tenha o recurso ali no seu município para fazer o enfrentamento das suas obrigações. É o que desejamos. Me parece muito mais natural, é muito melhor ter o dinheiro no meu bolso, né, do que no bolso do meu vizinho ou do vizinho da outra quadra, porque é muito mais fácil de eu construir as coisas tendo o recurso aqui, de fiscalizar o recurso. Muito mais fácil de eu fiscalizar, quer dizer, eu cuido do meu bolso, né? Então é muito mais fácil isso, né? Se estiver na mão do outro, então eu vou depender do outro, o outro tem poder sobre mim, eu me torno dependente. Não dá, né? Tem e que as mudar. melhorias são muito mais imediatas, né? Sem dúvida, sem dúvida. As coisas acontecem mais rápido. Claro, tudo depender dos outros sempre tem um tempo aí a observar. É verdade. Mas se ficarmos no tempo. É verdade. Pode ter muitas outras relações além do tempo. Várias coisas envolvidas, né? Que não só o tempo. Mas muito bem, Eudes, terminamos aqui então o nosso papo de município. Alongou e tá legal. Tá muito legal, então tá. Obrigado mais uma vez a você aí que nos acompanha pelas nossas redes. Lembrando que você pode acompanhar o Papo de Município também na Rádio dos Municípios, lá acesse radiodosmunicípios.com.br e acompanhe também toda a nossa programação lá da rádio, ou entre em contato através dos contatos que estão aparecendo aí na tela para você participar, fazer a pauta também aqui do Papo de Município conosco. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e semana que vem a gente volta aí com mais Papo de Município. Até lá! Até!